Olá, pessoal, boa noite. Hoje estamos aqui no nosso curso de Milagres e Parábolas de Jesus, com o nosso querido amigo Marco Bechara. Marco, namastê. Atma Namastê, deixa eu me colocar a apresentação. Ok? Todos vendo minha tela? Sim, estamos vendo sim. Mariane, bem-vinda. Então vamos lá. Hoje, dentro do nosso cronograma, nós vamos falar das parábolas de 6 a 15. Lembrando que a gente vai até 35, né? Na próxima aula, em dezembro, mais 10 parábolas. E em janeiro, encerramos com mais 10 parábolas, ok? Então vamos lá. Um momento de reflexão. Acredito já termos percebido que as parábolas de Jesus convidam à reflexão sobre a vida e o reino de Deus, atuando como espelhos que revelam a verdade para os corações abertos e ocultam a mensagem para os que são indiferentes. Elas utilizam narrativas simples e do cotidiano para transmitir ensinamentos profundos sobre o amor, sobre o perdão e sobre a natureza de Deus, desafiando as expectativas e prazeres mundanos e exigindo uma abertura de mente, um sentir pelo coração e uma humildade consciente para serem compreendidas e produzirem frutos espirituais duradouros, né? Então, as parábolas, na realidade, apesar de serem faladas pelo Mestre Jesus de uma forma simples, elas precisam disso, né? A pessoa está receptiva para não só escutar, mas principalmente para entender e interpretar. Aqueles que não dão muita bola, vamos dizer assim, para as mensagens de Jesus, são indiferentes. Então, para eles, isso pouco importa. Porém, nós sabemos que esses ensinamentos, se colocados em prática, eles produzem frutos espirituais duradouros. Então, essa foi a reflexão que nós trouxemos hoje aí para vocês. Os ensinamentos da parábola que nós vamos trabalhar hoje trata-se de 10 parábolas: ervas daninhas, a semente de mostarda e a levedura, o tesouro escondido e a pérola, a rede. E aí eu juntei a parábola 10 e a 11, e vocês vão entender por quê. A ovelha perdida, o servo implacável, os trabalhadores da vinha, os 2 filhos, os inquilinos e o banquete de casamento. Então, essas são as parábolas que nós vamos estudar hoje. Vamos começar com as ervas daninhas, tá? Também é conhecida como joio no meio do trigo. Então, diz a parábola de Mateus. Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo. Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso? Respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês também poderão tirar e arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, depois juntem o trigo e guardem, né, no meu celeiro. Esse guardem, esse G aqui, devido à linha sublinhada, está parecendo um quê, né? Mas é guardem mesmo. Vamos, então, entender e interpretar, né, sob a ótica da interpretação do conhecimento espírita, como é que nós podemos entender
né, qual é a mensagem que está sendo passada aqui. Os cristãos, né, e principalmente os primeiros cristãos, né, são chamados a espalhar a palavra de Deus, mas adiar a avaliação final daqueles que a ouvem até o dia do juízo. A gente sabe que o dia do juízo, na realidade, é, né, o momento onde a transição termina e começa o novo mundo, ou seja, o mundo de regeneração. Porém, o juízo já está acontecendo, porque vários espíritos que estão desencarnando não estão mais em condições de voltarem a habitar o planeta Terra, como disse o querido Mestre Jesus, os mansos e pacificadores herdarão a Terra. Esses espíritos que não herdarão a Terra, porque não têm mais condição vibratória de continuar, estão sendo exilados para Quiron. Então, é isso que a parábola está dizendo. O parágrafo anterior nos explica que seria prematuro julgar as pessoas até o período de transição, né? Que é o período que nós falamos, né? Que adentra o mundo de regeneração, que é 2057, segundo o nosso querido Chico Xavier. Por que é prematuro? As atitudes, as palavras, os pensamentos, as emoções podem sim ser reeducadas. A interpretação deve ser espiritual. O campo é a humanidade, vivendo em um mundo de expiações e prova. O trigo são os bons, as pessoas boas que herdarão a terra. O joio são os maus, são aqueles que não apresentaram atitudes, palavras, pensamentos de acordo com as leis de Deus e passaram a ter uma vibração muito baixa, não mais sendo possível comportarem o seu espírito junto ao planeta Terra. Ser bom ou mal está de acordo com o livre-arbítrio do ser humano. Então, repara que nós somos protagonistas do nosso próprio destino. Então, se você, né, escuta a palavra do mestre e coloca em prática, você tem grandes probabilidades de ser um herdeiro da Terra. Caso contrário, se você ainda se diverte muito e gosta muito dos prazeres mundanos e só se dedica a eles, eu acredito que você estará no livro Exilados da Terra. Outra interpretação que merece citação é que todos os cristãos são convocados a dar o exemplo como educadores, falar, explicar e difundir as leis de Deus, que Jesus nos explicou e exemplificou. Pois o Evangelho do Cristo é a apoteose da suprema sabedoria cósmica. A parábola não diz que Deus extermina o joio, são os maus, mas estes se exterminam a si mesmos pela não integração às leis cósmicas. E, obviamente, como Deus é extremamente bom, dá a eles nova oportunidade, porém, aprendendo através da dor. Se o aprendizado não vem pelo amor, com certeza ele virá pela dor. E é o que vai acontecer com os exilados da Terra, sendo migrados para Quiron, tá certo? Então, é isso que nos traz de ensinamento a parábola sobre as ervas daninhas. Ambas serão arrancadas no mesmo tempo, que é o momento da transição que nós vivemos. Porém, por si só, né, o trigo se fará presente como o que presta e o que, entre aspas, não presta, estará sendo exilado. Então, esse é um grande ensinamento da parábola número 6. A parábola 7, a semente de mostarda e a levedura. Também escolhemos Mateus. Então, vamos lá. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. A mostarda tem um dos grãos, talvez um dos menores grãos que existem de qualquer tipo de planta, tá?
o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Né? Então, eu escolho Mateus para trazer essas parábolas. Mateus, né, vocês sabem que ele era muito meticuloso. Ele, nessa última série, né, que nós podemos ver a vida de Jesus, o autor colocou Mateus como sendo uma pessoa que tinha distúrbios, né, de autismo. Tá? Por que isso, Marco? Porque Mateus é muito detalhista. E a outra coisa é que o filho do diretor da série, né, essa última agora está no Netflix, o filho dele é autista. Então, ele fez uma espécie de comparação, mas foi uma comparação muito bem, vamos dizer assim, tomada, porque Mateus ele era muito detalhista em tudo que fazia, como vocês devem já ter visto, né? Quando ele ainda era coletor de impostos, o detalhe de anotação, ele, né, percebia tudo. Vamos entender o que diz essa parábola. O humilde começo do reino de Deus, por que humilde? Mas porque é pequenino, né? É a semente de mostarda. Vai amadurecer em algo muito maior e mais penetrante do que o esperado, ou seja, ela cresce a ponto de ser comparada a uma grande árvore. Se a pequena semente, que é a palavra de Deus, encontra terreno fértil, que é o coração do homem, ela prospera e cresce, tendo condições de abrigar. Esse abrigar significa orientar novos seres. Olha uma coisa que eu acho interessante. Todo cristão é convocado desde o início a difundir as palavras do Mestre Jesus. Então, não precisa ser palestrante, não precisa ser instrutor para você falar para uma outra pessoa, trazer uma palavra de conforto, né? Então, os cristãos são convocados a fazer isso. Parábola é um convite que revela o verdadeiro sentido de nossas vidas, iniciando quando percebemos a necessidade de ouvir, refletir e agir conforme as leis de Deus, disciplinando nosso ego e buscando nossa transformação moral através da reforma íntima, né? O reino de Deus já se encontra em nós, porém, devemos despertá-lo. Poxa, Marco, o reino de Deus já está em nós? Jesus disse isso. Né? Jesus não trazia nada, e ele falava no imperativo, né, que não comandasse para você mesmo uma auto-ordem. Né? Então, como os grandes ensinamentos eram no imperativo, ele afirmava que o reino de Deus já estava pronto, né, dentro de nós. E o que é esse reino de Deus? É o para-atma. Né? Então, não confundir o para-atma com o atma. Isso é comum em pessoas que não estudaram muito o Bhagavad Gita. Né? O para-atma é a centelha divina. O atma é perfectível. Ele é, vamos dizer assim, uma semente, né? Como está comparado aqui na parábola, um reino de Deus. Ele cresce e fica frondoso. Né? Então, o Atma ele é realizável de se tornar perfectível. O para-Atma, que é a centelha divina, não. O para-Atma já é totalmente perfeito, porque ele nada mais é do que uma fagulha de Deus. Ok? A citação de número 33 é semelhante, essa aqui, ó, outra parábola, né, que fala sobre o fermento. É semelhante às citações anteriores, onde entendemos que a levedura são fungos pequenos, organismos geralmente de uma célula só, que, ao serem acrescidos, por exemplo, a farinha que produz o pão,
funcionam como fermento, fazendo o produto final crescer. Assim é o reino dos céus. Tal metáfora nos faz refletir uma passagem de Krishna no Bhagavad Gita. O eu, que é divino, né, o Paratma, é o maior amigo do ego, embora o ego seja o pior inimigo do eu. E uma afirmação de Jesus que corrobora também isso. Quem quiser salvar a sua vida, ele se refere ao ego, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, ou seja, ao conceito do corpo crístico e do Paraatma, salvá-la-á. Então, fica claro aqui que disciplinar o ego é a coisa mais importante que todo ser humano encarnado deveria fazer. E para fazer isso, não é uma coisa fácil, você tem que disciplinar suas emoções, você tem que fazer a sua reforma íntima, você tem que começar a atentar à forma como você trata, né, as pessoas que a vida lhe apresenta, e isso não é fácil, porque a grande maioria das pessoas está muito mais preocupada em conquistas mundanas, né? O cara quer um carro novo, ele quer comprar um novo apartamento, ele quer ter a melhor roupa. Então, as pessoas estão muito ligadas exatamente na realização das coisas materiais. E isso é o que menos importa. Infelizmente, isso que eu estou falando, às vezes só é percebido depois que a pessoa desencarna, né? E aí eu recomendo a segunda parte do livro Céu e Inferno, onde você vai ler vários depoimentos de espíritos que se arrependeram, né, de terem perdido a oportunidade enquanto estavam encarnados. Por quê, Marco? Porque você só retira a produziu nos seus corpos sutis enquanto encarnado, você só retira ela novamente encarnado. Não dá para retirar essa. Você desencarna. Você precisa encarnar de novo para retirar essa densidade, ok? Por isso que o Mestre Jesus dizia, né? Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto caminham juntos. Era exatamente isso que está se referindo. Então, esse é o ensinamento da semente de mostarda e a levedura. Vamos para a parábola número 8, o tesouro escondido e a pérola, também em Mateus. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Ou seja, aquela coisa pequena, a palavra de Deus, ela tem um valor enorme se ser condicional, colocada em prática. Ok? Não adianta, né? Você estudar o Evangelho, assistir missa ou assistir palestras nos centros espíritas, se você não colocar em prática. Né? Então, vamos ver como é que a gente entende essa parábola. O reino de mente valioso. Portanto, nenhum esforço deve ser poupado em adquiri-lo. O tesouro escondido num campo é uma metáfora que está no mundo, mas não é do mundo. Tal conhecimento é interno, não deve ser motivo de alarde. A sua aquisição deve ser o motivo de todos os seus esforços físicos e desapegos materiais. O conhecimento que você tem que ter já está aí. Está, né? No Antigo Testamento, no Novo Testamento, no Pentateuco kardeciano, está, por exemplo, em todos os credos. Está na Umbanda, tá? Por exemplo, nos ritos evangelistas,
das igrejas evangélicas, está em todo lugar. Todos são chamados. Porém, nem todos entendem o chamado, né? Então, esse tesouro, né, que está escondido, ele está escondido onde, Marco? Ele está escondido entre linhas das coisas que são reveladas pelo Mestre Jesus. Ele está escondido no seu coração. Você tem que despertar esse tesouro para que ele possa aflorar, né, e dar bons frutos. A comparação do reino dos céus a um negociante, aí é a segunda parte, né, que procura pérolas preciosas, estabelece uma metáfora onde o negociante é o ser humano que busca o sagrado. E a pérola, né, preciosa é o conhecimento espiritual. Quando ele encontra esse conhecimento, ele não mede esforços e nem se apega aos bens materiais para conseguir adquirir esse conhecimento, né? E vale lembrar que as pérolas nascem nas profundezas do mar, mas a sua beleza e o seu valor só se revelam à luz solar, ou seja, tem que trazer a vida. E isso é o que acontece com o reino dos céus, tendo a sua sede nas profundezas da alma humana e não na superfície da vida externa. Mas o seu esplendor só se revela plenamente na luz da vida diária, com o negociante, que é o ser humano, em relações interpessoais com todos que a vida lhe apresenta. Todos que a vida lhe apresenta, seja parente, seja amigo, seja colega de trabalho, todos têm uma função. A função é a educação das suas atitudes, das suas emoções, para você cultivar a compaixão, entender a necessidade de perdoar, porque não pense você que essas relações interpessoais são saudáveis no mundo de expiações e provas. Não são. São, por muitas vezes, relações de traição. Aquele melhor amigo seu lhe trai. Puxa vida, né? Você fica magoado, mas você tem que exercitar o perdão. Então, tudo isso que nos acontece na vida é uma forma, é um educandário para nós conseguirmos entender as necessidades de prática das virtudes. E é por isso que nós reencarnamos e reencarnamos e reencarnamos até estarmos em condições de habitarmos um novo mundo, que é o que está acontecendo nesse momento. Então, esse é o ensinamento da parábola 8, ok? Parábola 9, a rede, tá? Também em Mateus. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então, se assentam e juntam os peixes bons em cesto, mas jogam fora os peixes ruins, né? Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Repara que essas parábolas elas têm, vamos dizer assim, como se fosse... Elas se complementam e reforçam o que o mestre estaria falando naquele momento, né? Por quê, Marco? Porque Jesus repetia, né, as mensagens, às vezes de forma diferente, porque ele estava lidando com mentes extremas naquela época. Agora, nós já temos muito mais condições de entender o que o mestre dizia. Então, vamos interpretar, né, essa parábola da rede. Os cristãos são convidados a usar a palavra para se reunir e deixar a separação de ímpios e justos para os espíritos superiores no dia do juízo. Ou seja, o que diz esse primeiro parágrafo aqui? Que não somos nós que julgamos. Aquela pessoa que você vê que não entende as leis de Deus, que
só quer saber das coisas e dos prazeres mundanos, não é você que julga ela, não é você que critica ela. Isso é coisa dos espíritos superiores. Eles é que vão fazer essa separação, pode ter certeza. O que você pode fazer é falar das coisas para ela, né? Usar a palavra para reunir pessoas, dar orientações. Esse é o nosso trabalho. O texto grego do primeiro século não fala em peixes. Tá? Isso foi uma observação que eu estou fazendo aí para vocês. Né? Como eu falei para vocês, no curso de teologia eu estudei grego e eu analiso cada parábola, às vezes, sob a ótica do texto grego. Então, eu fui analisar e vi que na parábola grega não se fala em peixe, mas refere-se a coisas belas, que em hebraico é kalá, e coisas feias, saprá. Mas a Vulgata Latina, ou seja, quando houve a transliteração, né, e a interpretação de Jerônimo, né, trazendo a primeira versão da Vulgata Latina, ele chamou de peixes e os qualificou como bons e maus. Então, isso foi uma alteração de interpretação. Eu até te digo que não foi uma interpretação ruim, tá? A interpretação foi, vamos dizer assim, assertiva. Tá? Ele comparou isso aos peixes para dar melhor entendimento à parábola e qualificou peixes bons e peixes maus. O que sabemos atualmente... Alguém está com o microfone aberto. O que sabemos atualmente é que os seres humanos... Gente, vai ficar difícil eu falar com alguém falando junto. O que sabemos atualmente é que os seres humanos que não tiverem condições vibracionais de continuarem no planeta Terra estão sendo exilados para o planeta Quiron, como a gente já falou, que é um mundo primitivo, que estabelece o sentido de separar os justos dos perversos. Quem é que separa? É a espiritualidade superior, eu diria que ela conduz, porque quem se separa por si mesmo são as pessoas que não conseguem, nas suas atitudes, suas palavras, seus pensamentos, terem, na realidade, uma consonância com as leis de Deus. E aí não conseguem elevar o seu padrão vibracional e elas mesmo se separam dos justos. Na parábola, a rede é a oportunidade de igualdade de escolhas, agir em consonância com as leis de Deus ou se desviar desse caminho. Né? A rede que é lançada é essa igualdade de escolha. Então, todos os tipos de peixe vêm, né? Os peixes machucados, os peixes grandes, os peixes pequenos. Então, isso é a rede, essa oportunidade de igualdade de escolhas, onde todos são abarcados por Deus. Que Deus dá a todos. O mar é o mundo que vivemos, mundo de expiações e provas. Os peixes são os seres humanos. Por isso é que a interpretação na Vulgata de Jerônimo fez sentido, né? Ele conseguiu fazer um paralelo bem interessante. Os pescadores são as escolhas que cada um faz na vida. Tá? Os pescadores são as escolhas que cada um faz na vida. A praia são as escolhas... perdão, os pescadores são as escolhas que cada um faz na vida. A praia é a continuidade de viver em nosso mundo. Bons cestos, que está, né, colocado na parábola. Por terem feito coisas belas aos olhos de Deus. E aí eu fui buscar exatamente a interpretação grega, né, antes de ser traduzida para o latim por Jerônimo. Tá? E lá está, não fala de peixe, né? Fala de coisas belas e coisas feias, vamos chamar assim. Jogar fora os ruins, né, os peixes ruins, é o exílio que os maus protagonizarão no fim dessa era. Né? E essa era é agora. Né? Nós vivemos, se você olhar, há quantos anos nós estamos exatamente dessa separação definitiva? É 2057, é logo ali. Né? Então, você está falando de 20, 30, 40, 52 anos, ou 32 anos.
Daqui a 32 anos, apenas 32 anos, nós estaremos exatamente vivenciando essa separação da rede, que também está ligado, né, às parábolas anteriores. Então, esse fim dessa era é o fim do mundo de expiações e provas. Os anjos, né, que a parábola cita, são os espíritos superiores, que identificarão quem permanece na terra e quem será exilado. A fornalha ardente, né, que aqui consta, é a comparação da ardência da vida em um mundo primitivo que ocorre choro e ranger de dentes. Então, repara, é uma pequena parábola, né? Quantos ensinamentos estão por trás dela, ok? Parábolas 10 e 11. Vamos verificar por que eu juntei essas duas parábolas, da ovelha perdida e do servo implacável. Até aqui, a primeira linha vermelha é a primeira parábola da ovelha perdida. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? É um questionamento. E se conseguir encontrá-la, encontrar a ovelha, né? Garanto que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês, é Jesus falando, né? Que está nos céus, não quer que nenhum desses pequeninos se percam. Repara, essa parábola é muito curta, tá? E a próxima parábola do servo implacável, ela está aqui, ó, depois da segunda linha. Marco, mas tem um meio aqui. Por que eu deixei, né, a continuidade da parábola? E ela está em continuidade, tá? Ela aqui, ó, 12, 13, 14, 15, 16, e vai embora, tá? Por que eu deixei? Para vocês entenderem por que na teologia cristã muitas pessoas dizem que tem 34, 35, alguns falam que tem 39, outros falam que tem 40, e tem gente que diz que tem até 50 parábolas, porque existem determinados ensinamentos que não foram considerados como parábolas pelos evangelistas. E aqui está exatamente um exemplo, né, do item 15 ao item 20. Eu vou ler para vocês entenderem. O seu irmão, se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Olha, por que eu botei em vermelho? Para chamar a atenção que isso é um acréscimo que não estava nos manuscritos originais dos evangelistas, e a Igreja Católica, nos seus concílios, acrescentou, porque não tem nenhum sentido, né? Se a pessoa não te ouvir, né? Você tem que contar para a igreja, tem que fazer o confessionário, que é um dogma que a Igreja Católica criou, que não foi estabelecido pelo nosso Mestre Jesus. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como um pagão ou publicano. Então, repara, isso é bem materialista. Nada mais do que um acréscimo indevido que a Igreja Católica fez, acrescentando, né? E unindo isso ao ensinamento do Mestre Jesus. Tá? Então, é interessante você entender como os evangelistas, né, os manuscritos, como eles foram deturpados. A Igreja Católica deturpou muito, né, todos os 4 evangelistas que são considerados canônicos. Isso sem falar nos que ela exilou, ou seja, tornou, né, aqueles ensinamentos como apócrifos, tá? E mandou destruir. Né? E eles só não foram destruídos porque um frei que teve essa função, né, ele achou que aquilo era, né, era uma coisa, de repente, importante, ele colocou em potes de barro, que foram ser descobertos
muitos e muitos milênios depois, né, na península de Nag Hammadi, onde, né, em escavações, os arqueólogos encontraram uma espécie de baús, né, de barro, que tinham, né, o Evangelho de Tiago, o Evangelho de Tomé, de Maria de Magdala, e outros que foram considerados apócrifos pela Igreja Católica, porque a Igreja Católica não admitia nada que contrariasse os seus dogmas. E ela estava criando muitos dogmas. Dogma da confissão, o dogma do batismo, da forma como é, né? Porque o conceito de batismo é de João Batista, né? Que batizou Jesus, e a partir do batismo é que ele vai para o deserto, né? Passa lá, né, aquelas provações que, na realidade, também foram deturpadas, porque no Evangelho é dito que o Satanás, né, que é o adversário, aparece para ele e testa a fé dele, né? Imagina se um espírito trevoso teria condições, né, de se aproximar de Jesus. Ele nem conseguiria, tá? Porque Jesus tinha um padrão vibracional muito alto e aquilo incomodaria demais o trevoso. Imagine o mestre dos trevosos, né? Fazendo aquelas coisas que ele fala, se atire do pináculo, porque o seu pai vai lhe salvar. Coisas completamente absurdas que também foram acrescidas de forma indevida pela Igreja Católica. Então, digo a verdade, tudo que vocês ligarem na Terra terá sido ligado no céu. Isso aqui me lembra uma citação de Hermes Trismegisto, como é em cima é embaixo, como é dentro é fora. Ou seja, nada é separado do todo. O nosso querido Pai, que nós chamamos de Deus, ele trouxe uma unidade para toda a sua criação. O ser humano está em unidade com a natureza, que está em unidade com o cosmos, que está em unidade com os padrões vibracionais de tudo que existe. Então, essa chamada, né, que Jesus faz, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Ele está dizendo que se você fizer alguma coisa enquanto encarnado, quando você estiver desencarnado, aquilo foi ligado também. Então, você só pode desligar isso aonde? Encarnando novamente. Tá? Olha quanto ensinamento tem por trás de uma simples frase. E tudo que vocês desligarem na Terra terá sido desligado no céu. Olha aí, ele mesmo fala, né, que há necessidade do que foi ligado na Terra ser desligado na Terra também. Né? Então, aquela história, a mazela que você contraiu numa determinada encarnação, você só retira quando reencarnar novamente. Não dá para retirar no mundo espiritual. No espiritual, você reflete as suas ações, você estuda, tem melhores formas de entendimento para poder botar em prática. Puxa vida, por isso é que é expiações e prova, né, a forma correta de falar. Porque primeiro você expia, depois que você expiou, ou seja, colocou para fora a densidade, é que a prova lhe é apresentada para ver se você realmente se arrependeu. Arrepender. Eu nego repetir o que eu fiz, né? A tendência ou pendência. Por isso que não há o conceito de autolibertação no umbral se não houver o arrependimento. Ok? Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, Jesus deixa claro, né, que ele está sempre atento aos nossos pedidos, ele está sempre atento a tudo que acontece conosco, né? Porque a presença de Jesus também está em nós, através do corpo crístico. E ele emana as leis de Deus, que têm a origem no Paraatma, porém são espelhadas exatamente no corpo crístico. Para quê? Para iluminar o caminho do ego, que é o terceiro corpo.
superior que é protegido pelo corpo mental superior. Então, veja a elaboração divina dessas coisas, tá certo? E onde 2 ou 3 estiverem, né, em meu nome, ali estarei com eles, né? Então, Jesus deixa claro que ele nunca nos desampara, por mais estrondosa que seja a prova ou a expiação, tá? Ele está sempre com a gente. Por isso que a fé deve ser inabalável. E aqui nós adentramos na parábola 11, que é o servo implacável. Então, diz lá: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Pedro perguntou, né? Só para lembrar, Pedro era distímico, né? Ele tinha a doença do mau humor, tá? E Jesus era muito compassivo com ele, tinha realmente muita paciência, porque ele era danado, né? Pedro não era esse santinho aí que, né, as pessoas falam, ele era danado, né? A distimia dele era presente com todo mundo, ele arrumava confusão com Maria de Magdala, com Tiago, né, com Mateus, com todo mundo, tá? Ele era danado. Então ele pergunta a Jesus, né, quantas vezes eu devo perdoar? Por que ele faz essa pergunta, Marco? Porque ele vivia em desavença com outras pessoas, né? Então ele se questiona: mestre, eu tenho que perdoar esses caras que erram comigo? Até quantas vezes? 7 vezes? E aí Jesus responde a ele: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que, na realidade, per é todo do grego. Perdoar vem do verbo donare, né? Que significa o seguinte: perfeição. Per é perfeição, ou o conceito de agregar, né? Donare, doação. Então, eu agrego, eu acrescento a doação sempre de perdoar. O perdão é infinito. E o perdão, quando você concede a uma outra pessoa, você deve reparar que talvez a maior densidade sai de você, porque a mágoa, né, traz realmente uma densidade muito grande e ela perpassa para o corpo mental e, de repente, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto caminham juntos. Deu para entender? Porque se não tirar aquela mágoa perdoando enquanto estão juntos, de repente só na próxima encarnação, de repente nem na próxima. De repente não encarnam junto na próxima. Daqui a 2, 3 encarnações, e você fica com aquela mácula no seu campo mental. Entendeu? Então, por que o perdão, né, toda doação, ele é necessário para todos nós, né? Se você lembrar, os conceitos de autocura iniciam exatamente com o perdão. O perdão a quem? Você mesmo. Porque nós erramos. Todos nós erramos. Todos nós já fizemos coisas que não deveríamos ter feito. Temos que ter essa consciência, mas também temos que saber que nos tornamos melhor quando refletimos o erro e realmente nos arrependemos para não cometer o erro novamente. Arrepender. Então, isso que vale. Ok? Então, quando Pedro pergunta, o mestre responde: olha, para ele não falar perdoe infinitamente, sempre, tá? Ele fala 70 vezes 7. Ok? Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. E aí ele faz exatamente, ele conta a história que caracteriza a parábola. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um servo, né, que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Né? Esse servo devia ao rei muito dinheiro. E não, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida lhe fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se e
reverenciando, né? O Senhor disse: Senhor, seja generoso comigo, eu vou lhe pagar, tá? E aí o rei escuta aquilo e fala, né, com uma compaixão: solte-o, sua dívida está perdoada. Puxa vida, que rei benevolente, não é? Saindo, né, depois de ser concedido perdão, esse servo, né, vai para a rua e encontra alguns outros servos, encontra um outro servo dele, que devia 100 dinheiros. Tá? Né? Normalmente, a parábola não quis trazer o conceito, né, de centil, ou de, né, drágora, né, que era a moeda da época. Então, ele chamou de 100 dinheiros. E lançando mão dele, isso aqui deve ter sido, com certeza, uma mexida na tradução para o português. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Né? Então, caramba, ele acabou de ser perdoado pelo rei, e aí vai lá fora, encontra alguém que deve ele, e ele está, né, ali estrangulando o cara que devia a ele. Então o seu servo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso comigo, e tudo eu vou lhe pagar. Né? Ele, porém, não quis saber. Antes, foi lançado na prisão até que pagasse a dívida. Ou seja, ele não perdoou o servo que lhe devia. Vendo o que acontecia, os servos do rei, né, que estavam ali perto, ficaram assim, né, achando aquela coisa estranha, e foram falar com o rei, né, dizendo o que tinha acontecido. Então o rei, né, mandou chamar de novo esse servo que ele tinha perdoado. E disse a ele: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão com teu servo, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu rei o entregou aos atormentadores, que são, né, aquelas pessoas que vão castigar, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai, Jesus falando, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, essa parábola é muito interessante, porque ela deixa claro que todos nós vamos errar com todo mundo. Nós erramos com nós mesmos, nós erramos com o próximo, nós cometemos equívocos, né? E nem sempre a pessoa tem a índole, né, de pedir perdão, de perdoar, né, de esquecer aquele fato, né, e trazer para si mesmo mazelas que comprometem. Então, essa parábola é muito interessante. Vamos ver a interpretação dela. O Pai sente uma grande paixão para salvar todo pecador. Tá? Eu botei pecador entre aspas, né? Porque todos nós somos pecadores, né? Todos nós não conseguimos seguir 100% da lei de Deus ainda. O arrependimento, como eu falei para vocês, arrepender, ou seja, eu nego repetir o que eu fiz, a minha, né, tendência ou a minha tendência. De apenas um pecador, enche as esferas espirituais superiores de alegria. Ou seja, nosso Pai, ele quer a nossa redenção. Ele, vamos dizer assim, em outras palavras, ele fica muito feliz, né, em saber estar no caminho certo, né, de perdoar, de se arrepender e por aí vai. Tá? Então, esse ensinamento vale para todos nós, porque o Pai está sempre no comando. Jesus está sempre segurando o leme. Nós temos que acreditar nisso. Isso é a fé que, na realidade, remove montanhas. Essa parábola evidencia o amor incondicional, a misericórdia e o perdão que Deus oportuniza a todas as suas criaturas. Todos têm o mesmo valor. Ele está falando agora da ovelha perdida. E sempre merecem serem encontrados, perdoados e terem novas oportunidades, que é o que o Pai faz conosco.
né? Falei para vocês, né, já mais de uma vez, que todos aqueles espíritos que não conseguiram colocar em prática as leis de Deus, não perdoaram e por aí vai, né, eles vão ter novas oportunidades num outro planeta, que tem um outro padrão vibracional. Tá? Porém, lá eles terão que aprender na dor, né? Como muitos de nós também aprendemos na dor. Porém, essas virtudes que Deus demonstra conosco devem ser incorporadas em nossas almas, estendendo-as aos próximos que a vida nos apresenta. E fica o alerta. Com a medida que medirmos, julgarmos, seremos medidos e julgados. Tá? Então, aquela história, nós não temos condições de ser juiz de ninguém, nós não devemos julgar. Como diria nossa querida Joana de Ângeles, para você julgar uma pessoa, né, você, por ter visto ela fazer uma ação equivocada, você julga, né, ela como um todo. E para fazer isso, Joana diz que você deveria conhecer todas as suas encarnações, todos os processos educativos e culturais que ela que ela sofreu, né, para poder entender por que, em determinado momento, aquela pessoa fez aquilo. Que aquilo, às vezes, não é a estampa dela, né? Porque pessoas boas também fazem coisas ruins. E pessoas ruins também fazem coisas boas. Tá? Então, Jesus deixa isso muito claro para nós. Nós não somos juízes, não devemos medir, julgar, criticar pessoas porque vimos uma atitude dela equivocada. Às vezes ela estava num desequilíbrio emocional. Né? Então, essa compreensão é o que o Mestre Jesus nos ensina. Parábola 12, os trabalhadores da vinha, também em Mateus. A parábola é grande. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão até, né, a minha vinha, trabalhem lá, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram, saindo outra vez, né, o mestre, o dono da vinha, por volta de 12h e das 15h, e, né, 9 horas, ele fez a mesma coisa, encontrando outros trabalhadores, também convidou para ir trabalhar na vinha. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados. E lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? E aí eles respondem: porque ninguém nos contratou, responderam eles. E aí, né, o senhor da vinha disse: vão, vocês também podem trabalhar na minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores, todos, né, e pague-lhes o salário. Né? O salário, a palavra salário, vem do sal, que era exatamente uma coisa, vamos dizer assim, de teor para a vida muito grande. Então, por isso foi chamado de salário. Começando com os últimos contratados, ou seja, os que primeiro receberam o pagamento foram os últimos contratados, ou seja, trabalharam, né, um número de horas menor. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, né, que ele começou a pagar, né, os que chegaram depois. Quando chegaram os primeiros, eles esperavam receber mais. Mas não foi o que o senhor da vinha combinou com eles. Ele combinou que pagaria 1 denário, né? Mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam aquilo, eles começaram a se, né, questionar e ficar com raiva do proprietário da vinha por estar recebendo o mesmo valor, né, tendo trabalhado desde cedo, que os outros trabalharam bem depois, né? Dizendo-lhes: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles:
né, o senhor da vinha. Amigo, não estou sendo injusto com você. Vocês não, vocês concordaram, né, em trabalhar por um denário. E eu paguei o que eu, né, combinei com vocês. Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo. Tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? E aí vem, né, o ensinamento moral. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Vamos ver, né, como podemos interpretar esta parábola que é belíssima. Posição e recompensa no reino dos céus são determinadas pela grandiosa vontade do Pai Celestial e conforme as práticas de virtudes de cada um. Para Deus, todos os trabalhadores têm o mesmo valor, mesmo tendo sido chamados mais tarde. Essa parábola não pode ser explicada ou entendida considerando o ego humano, que necessita de recompensa. A recompensa do ego é o salário, pois vive em constante descompensa. E essa descompensa é quantitativa. Por isso é que ele mede. Puxa, eu trabalhei mais, tenho que ganhar mais. No caso da parábola, é o número de horas. O quantitativo, dentro do conceito do reino de Deus e das virtudes, vale pouco frente ao qualitativo. Então, aquela história, tem pessoas que chegam no serviço 7 horas da manhã e ficam morcegando, né? Não fazem o que deveriam fazer, ficam de bate-papo, toma cafezinho, faz aquilo. O outro chega 10h30, 11 horas e produz muito mais que ele. Por que quem chegou cedinho tem que ganhar mais? Para o reino de Deus, o que importa é a qualidade do trabalho. Nós somos os trabalhadores da última hora, independendo do credo, seja espírita, umbandista, crente, não importa. Nós somos os trabalhadores da última hora. Até porque esses trabalhadores da última hora, provavelmente em encarnações anteriores, já trabalharam em outras vinhas. O que é a vinha? É a divulgação da palavra de Deus, né? E até em outros credos. Os hebreus foram os trabalhadores da primeira a trabalhar na vinha, ou seja, o povo judeu foi o primeiro que Jesus convocou. Porém, a maioria fez pouco caso, né, comparado aos trabalhadores da última hora. Então, compara os primeiros hebreus, né, com os trabalhadores da última hora, Divaldo Pereira Franco, né, nosso querido irmão Chico Xavier, e por aí vai. Então, como eu falei para vocês, o que vale é a qualidade do trabalho, e não o quantitativo, e não o conceito numérico, ok? Não é o tempo que você tem no trabalho que justifica a qualidade do trabalho desempenhado. Em outras palavras, não é o tempo que você tem como espírita, e aí vai o capuz para nós, ou em outra religião, que lhe dá. Tem gente que fala, eu sou espírita, sei lá, 200 anos. Às vezes é espírita há 200 anos, mas não coloca em prática, né, aqueles ensinamentos que recebe dentro do centro. Então, não é o tempo que realmente faz de você um cristão verdadeiro. O que realmente lhe dá mérito é o que você tem feito nesse tempo que você se diz religioso. Tem fazendo a sua reforma íntima? Vem se tornando melhor pessoa em todas as suas relações intrapessoais e interpessoais. Eu coloco intrapessoais porque nós temos que ter cuidado conosco mesmo, ok? Nós temos que vigiar nossos pensamentos, né? Orar e vigiar, como o nosso Mestre Jesus falou. Vem realizando a caridade para com todos que a vida lhe apresenta, vem estudando a doutrina, que são os princípios morais do Espiritismo, e principalmente a fim de desenvolver o seu nível de consciência. É isso
importa. Não importa o tempo que você tem dentro de um credo, seja ele qual for, seja espírita, umbandista, candomblé, não importa o tempo que você tem. O que importa é como você utiliza esse tempo. A reforma íntima, ela permeia a necessidade para todos os credos. Todos os credos têm que fazer essa reflexão para a transformação moral. Então, essas indagações é que fazem essa reflexão. Puxa, será que eu estou aproveitando realmente? Será que eu sou um trabalhador, né, da última hora? Se você reparar de forma criteriosa, essa parábola, verá que as 4 primeiras levas de trabalhadores foram recompensados, ou seja, eles estavam preocupados em receber a remuneração. Era o ego que clamava por recompensa, porque ele se descompensa, né? Porém, a 5ª leva de trabalhadores, que foram os trabalhadores da última hora, eles não foram recompensados, eles foram agraciados, ou seja, houve uma contemplação do seu Paraatma, tá? Houve uma felicidade em trabalhar na vinha. Começou a entender a diferença? Essa é a grande diferença significativa e o verdadeiro sentido da parábola. É o que você faz com o tempo que você tem dentro de uma determinada religião. Eu acho essa parábola belíssima, ok? Então fica a dica para nós aí sobre a parábola dos trabalhadores da vinha. Parábola número 13, os 2 filhos. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: Não, eu não quero. Mas depois ele se arrependeu e foi trabalhar. E dirigindo-se ao segundo filho, falou de igual modo, né? E o filho lhe respondeu: Eu vou, pai. Porém, ele não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram os discípulos, né, de Jesus. O primeiro, disse-lhe Jesus. Em verdade vos digo que os publicanos, quem eram os publicanos? Mateus era publicano, né? Eram os coletores de impostos das províncias do Império Romano. E as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não o creste. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crer. Puxa, Marco, essa parábola é confusa. Não, não é não. Vamos entender ela aqui, ó. O bom prazer do Pai é reservado para aqueles que ouvem e praticam seus ensinamentos e fazem o que eles lhe pedem, né? O primeiro filho disse que não queria, tá? Porém ele foi, tá? Ele, na realidade, refletiu e colocou em prática o convite. O segundo filho é a personificação da crença aparente sem obras, né? Essa crença aparente sem obras é Humberto Roden que fala, tá? Eu achei muito interessante. O primeiro filho personifica o homem inteligente, que, apesar de ter negado o convite inicialmente, reflete bem e aceita trabalhar. Essa parábola nos ensina que de nada adianta afirmarmos e até acreditarmos que cremos nos ensinamentos de Jesus e não trabalharmos na seara. Puxa, Marco, nós temos que trabalhar na seara? Sim. Fazer a nossa reforma íntima é uma forma de trabalhar na seara do Mestre Jesus e praticar a caridade para com todos. Você não precisa ir a um centro espírita, você não precisa ir à igreja, você não precisa ir para o templo, você não precisa ir para lugar nenhum. O Deus que lhe habita é imanente em todo o cosmos. Se você trabalhar na seara, você não precisa estar ligado a nenhuma instituição, tá? Você faz a sua reforma íntima e pratica a caridade para com todos. Porém, é difícil. Quando você frequenta uma igreja, quando você frequenta um templo, quando você frequenta um centro espírita, um terreiro de umbanda, por exemplo, né, você recebe orientações. Seria receber as orientações para
trabalhar na seara. É estar em consonância com o que o Mestre Jesus nos ensinou e nos exemplificou. Ok? Quando Jesus e as meretrizes terão prioridade em entrar no reino dos céus, se refere aos que têm sua crença nas aparências, como a do segundo filho, que fazem questão de se mostrar a todos como fiéis devotos, querem dar lição de moral, frequentam assiduamente as igrejas ou os centros espíritas ou umbandistas, por exemplo, e não passam de hipócritas, né? Que não colocam em prática para com todos que a vida lhe apresenta os ensinamentos de Jesus. Aquele conceito de aparência, né? Tem pessoas que gostam de mostrar à sociedade que são boas, que são fiéis, né? Mas no fundo, quando você observa o tratamento dela para com os outros, para com os parentes e por aí vai, elas deixam muito a desejar, tá? Então, esses são, né, aquelas pessoas que personificam não o homem inteligente, mas personificam aqueles que se dizem crentes, mas não fazem nenhum tipo de obra. E, lembrando a vocês, novamente, a obra que devemos fazer começa conosco. É a reforma íntima. A maior obra que todo encarnado deve fazer é a sua própria reforma íntima, tá? E não ficar botando o bedelho na vida dos outros, né? Que aí lembra, né, a parábola do cisco e a trave, né? Ficar vendo o cisco nos olhos dos outros e não ver a trave que está no seu. Então, esse é o ensinamento da parábola número 13 sobre os dois filhos. Parábola número 14, também em Mateus. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a, né, de um valado, ou seja, fez uma vala em volta da vinha. E construiu nela um lagar. Lagar é aquele tanque que normalmente era feito de madeira, né, ficava um pouco mais alto, e as uvas eram colocadas ali para os homens pisotearem, né, as uvas. Então, isso é chamado de lagar. E edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Ausentou-se para longe, ou seja, ele preparou todo, né, o terreno, preparou toda a vinha e arrendou para alguns lavradores. Chegado o tempo dos frutos, né, ou seja, plantou a uva, colheu, fez o vinho, né, botou as uvas em caixote para vender, né, que é o trabalho que os lavradores deveriam fazer o seu trabalho, né? Chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. O servo, né, que foram maltratados, na realidade foram ali para simplesmente pegar, né, o que era de direito do senhor da vinha. E aí, quando o dono da vinha soube, ele, bom, eu vou enviar outros servos meus. E mandou em maior número, né, do que os primeiros, eles fizeram a mesma coisa. E aí o senhor da vinha falou assim, poxa, não é possível. Os caras, né, estão não considerando os meus servos, estão matando, maltratando. Eu vou mandar meu filho. E mandou o filho, tá? Que acreditava que, sendo filho do dono da vinha, eles teriam o devido respeito. Mas os lavradores simplesmente ignoraram. Então, eles pensaram o seguinte, esse é o herdeiro, tá? Então, vamos matar ele, que a gente se apodera da vinha. Né? O velho, né, dono da vinha já deve estar para morrer, já está velhinho, então a gente mata o herdeiro e a gente fica sendo dono. Então, veja, né, a cobiça, como o ego fala alto. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram o filho do dono da vinha. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Então, Jesus questiona. Então, se o dono da vinha, né,
mandou várias pessoas, servos, até o seu filho, e eles maltrataram, fizeram o que não devia, e não deram os verdadeiros frutos, né? Que era a colheita, né? Através do trabalho. Então, Jesus pergunta, o que então deve fazer o lavrador com essas pessoas? Aí os discípulos respondem, dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha para outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Disse-lhe então Jesus, nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça da esquina. Pelo Senhor foi feito isto. E é maravilhoso aos nossos olhos? Caramba, o que ele está dizendo? Eu vou explicar. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que lhe dê os seus frutos. Quem foram os primeiros trabalhadores? Os hebreus. Então, olha o que ele está falando. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma outra nação. Para quem foi dado esse privilégio de ser o coração do mundo padre do Evangelho? Ao Brasil. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar. Aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. E, pretendendo prendê-lo, recearam o povo porquanto o tinham como profeta. Até hoje, os judeus consideram Jesus não como Messias, e sim como um profeta. Essa pedra, e aí a gente vai explicar no próximo slide, mas eu já adianto aqui, essa pedra é a pedra angular. O que é a pedra angular? É aquela pedra que na engenharia dá a direção de como a obra deve ser feita. Então, essa pedra é a palavra de Deus. Então, aquelas pessoas que não colocaram em prática, não usufruíram da pedra para ter o direcionamento, né, do caminho, né, o que vai acontecer? A palavra vai cair sobre eles e eles serão reduzidos a pó. E esse pó é uma representação do que nós somos. Do pó viemos, ao pó retornaremos. Né? Então, a matéria, na realidade, é um agregado de partículas que estão no mundo material. Tá? Vamos entender com mais detalhes o que essa parábola nos ensina. A rejeição sustentada pelo povo hebreu, tanto dos profetas quanto do próprio Mestre Jesus, resultará em grandes perdas nas diversas encarnações futuras. Se você ver e estudar a história do povo, né, hebreu, né, dos judeus, você vai ver que eles passaram, desde essa época de não aceitar os ensinamentos dos profetas, de negar Jesus, né? Isso é quase como uma maldição que eles fizeram para eles mesmos. É um povo que, na realidade, sofre muito por não entender que entre eles esteve o Filho de Deus, o Filho predileto de Deus, que é Jesus, né? De uma forma aí católica, para que a gente possa entender. Essa parábola nos ensina que o planeta Terra é a vinha, é o local de trabalho. Nós somos os inquilinos, nós somos os lavradores, não somos proprietários. Tá? Então, todos os bens que a gente conquista, né, no mundo, né, de expiações e provas, ou que a gente herda, são empréstimos de Deus. Você não é dono de nada. Você é um trabalhador, lavrador, aí utilizando a parábola, que tem compromisso em entregar frutos. Esses frutos são as virtudes que você deve perpetuar e cultivar na sua alma. E esses frutos, eles, na realidade, fazendo uma outra parábola aqui, são para dar alimento ao próximo, ou seja, difundir a palavra de Deus para aqueles que ainda estão
desviados do caminho, vamos colocar assim. Os servos enviados em milênios de história foram os profetas, que a gente verifica no Antigo Testamento. O filho enviado foi o Mestre Jesus. O fruto a ser colhido por todos os servos enviados pelo Senhor, que é o Pai, é Deus, né? São as virtudes que devemos conquistar por esforço próprio. Detalhe, essas virtudes dependem do nosso de nossas escolhas, depende do esforço que fazemos para domar nossas más inclinações, porque nascemos simples e ignorantes. Todos nós temos que obrar, todos nós estamos em trabalho na vinha do Pai. Começou a entender? A pedra que os edificadores rejeitaram, que é falado na parábola, como eu disse para vocês, na realidade, é a pedra angular que dá a direção a ser seguida, do cristianismo. Repara, cristianismo não é sinônimo de catolicismo. Tá? O cristianismo deu origem a quase 50 outros credos que se dizem cristãos, mas que acrescentaram muitos dogmas, muitos paradigmas, e acabaram desvirtuando os verdadeiros ensinamentos do Mestre Jesus. Por exemplo, o catolicismo perpetua em suas igrejas a riqueza, o ouro. E aonde você vê isso nos exemplos que Jesus nos deixou? Então, eles acrescentaram coisas, tiraram coisas, interpretaram coisas, fizeram deturpações de determinados ensinamentos, trouxeram para a fala dos evangelistas, que foram escritas mais ou menos entre o ano 65 após a morte de Jesus, até o ano 100, finalizando com João, acrescentaram coisas que não tinham nada a ver com os ensinamentos do Mestre. Tá? Então, essa pedra angular é os princípios do cristianismo, que os profetas vieram alertando e os hebreus simplesmente ignoraram, inclusive mataram vários profetas, inclusive matando o filho do dono da vinha, que é o Mestre Jesus. Ok? O lagar, como eu já expliquei para vocês, são os meios e as encarnações que o Senhor concede a todos para trabalharem. Então, se você fizer uma relação de metáfora, o lagar é todos os, vamos dizer assim, os meios, a família que você nasce, todos nós temos que trabalhar conforme o que temos que aprender. Pessoas que usufruíram de uma riqueza material em encarnações anteriores, nessa encarnação, voltam como pessoas muito pobres, nascidas no meio de uma comunidade pobre, numa favela, mas aquilo tudo é necessário para o aprendizado. Esse é o lagar que nós todos temos acesso. Fica nítido que os lavradores receberam uma vinha em totais condições de serem cultivados os frutos. Eles receberam tudo ali, ó. Tinha o campo arado, estava o lagar ali certinho, o terreno para ser plantado, para poder dar o fruto das uvas, e eles, apesar de receberem tudo, não entenderam. Porém, além de não fazerem o que deveria fazer, ainda mataram todos os enviados pelo Senhor. Esses lavradores encarnaram no planeta Terra com a tarefa bem definida, incluindo os sacerdotes hebreus, por terem falhado por diversas vezes, em diversas encarnações, não terão mais o direito de cultivar a terra para render frutos. É bem provável que sejam exilados para Quiron, pois não mostraram condições de herdar o planeta Terra. Nessa parábola também podemos incluir
o cristianismo ensinado e exemplificado pelo Mestre Jesus. Como eu falei, que foi deturpado em seus verdadeiros valores, dando origem a diversos outros credos, né, que nós chamamos de ismo, né, catolicismo e por aí vai, com acréscimos de dogmas e interpretações pueris, que de nada contribuíram para elevar o nível de consciência de seus devotos e, muito menos, oportunizar o crescimento espiritual de seus praticantes. Então, essa é a parábola dos inquilinos que somos nós. E a última parábola é o banquete de casamento. Então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto. Vinde às bodas. Porém, né, aqueles que receberam o convite fizeram pouco caso. Foi um, né, para arar o seu campo, o outro foi ver o seu negócio, ou seja, simplesmente ignoraram o convite. E os outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolorizou-se, tá? E, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou as suas cidades. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus quanto bons. E a festa nupcial foi, né, feita com a chegada desses convidados. E o rei, entrando para ver seus convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse: amigo, como entraste aqui não tendo a veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Tá? Então, você já deve ter ouvido falar, e vamos entender agora a interpretação como a última interpretação desta aula de hoje. Muitos farão o impensável e rejeitarão o convite feito a todos, em todas as épocas, para aceitarem e praticarem os ensinamentos de Jesus. Então, não é agora que está tendo esse convite, tá? Para vir para as bodas. As bodas, na realidade, é exatamente a correlação com o seu para-átman. Deus não exclui a ninguém, convida a todos para o banquete, que é adentrar ao reino dos céus, né? Que é a consonância, como eu falei, com a vibração do para-átman, que já está preparado, está ali, está prontinho, né? O para-átman, que é a perfeição absoluta, já está pronto. Ele está convidando para haver o quê? Uma fusão, né? Dos seus corpos sutis, superiores, né? Poder estar em consonância com o para-átman, ou seja, para que você possa dizer que está em estado crístico. Porém, para aceitar o convite, cada um deve se vestir adequadamente. Essa veste nupcial são os corpos sutis desadensados. Então, quando o rei verifica que tem um servo convidado que não está com a roupa adequada, significa que ele não está pensado. E para o banquete, você tem que estar purificado para o encontro com o para-átman, que é o poder vibracional, né, do Pai. A parábola nos ensina que o apego ao mundo e suas distrações priva o homem das bênçãos de Deus, não oportunizando que ele possa desadensar seus corpos sutis. Logo, concluímos
que o reino de Deus já está em nós, porém devemos produzir a fusão do ego com o corpo crístico e, posteriormente, a fusão do corpo crístico com o Paraatma, que é a nossa centelha divina. Os convidados que deram desculpas mundanas para não comparecer ao banquete esqueceram de seus verdadeiros compromissos com Deus, oportunizar seu próprio crescimento espiritual através da reforma íntima, disciplinando seu ego e das práticas da caridade para com todos. A parábola é a figura do que acontecia na época do nascimento do cristianismo com o catolicismo, tá? Que o catolicismo vamos dizer assim, legitimado como religião do povo romano em 380. Em 312, né, e 313, ele foi colocado por, né, Constantino para não ser mais perseguido, mas muitos anos depois, só em 380, é que o catolicismo foi adotado como religião. Então, não devemos confundir o cristianismo com o catolicismo. E também se encaixa perfeitamente para o que acontece na época atual. Quer dizer, essa parábola é muito atual. O cristianismo, em seu complemento espírita, e também os credos que tem nos ensinamentos e nos exemplos de Jesus, a sua máxima de atuação no mundo, tá? Eu não acredito só que os espíritas serão, né, os trabalhadores da última hora, como eu falei para vocês, né, os trabalhadores da última hora estão em todos os credos. Então, os exemplos de Jesus, os ensinamentos de Jesus, na realidade, se tornam, né, os grandes trabalhadores da vinha. Então, o cristianismo, né, nesse complemento, realiza novamente esse chamado, que quem tenha ouvido de ouvir o chamado, que o ouça e o atenda, a fim de se tornar herdeiro da terra. E aí eu faço uma comparação com o livro clássico chinês, né, que é o livro de Lao Tse, o Tao Te Ching, onde a gente encontra um retrato dessa mentalidade profana. Profana é fora do templo, tá? Fora, fana, templo. Para os atuais tempos, né, modernos. Quem é iluminado por dentro parece escuro aos olhos do mundo. Quem progride interiormente parece ser um retrógrado. Quem é autorrealizado parece um homem imprestável. Quem segue a luz interna parece uma negação para o mundo. E aí é um mundo, né, pueril, um mundo de distrações. Quem se conserva puro parece um bobo e simplório. Quem é paciente e tolerante parece um sujeito sem caráter. Quem vive de acordo com o seu eu espiritual, ou seja, com o seu Paraatma, passa como um homem enigmático. Então, repara, isso aqui foi escrito bem antes, tá? Nos ensinamentos da China antiga, tá? Bem antes de Jesus até. Tá? Então, repara que o conhecimento da verdade está presente em todos os credos. Ok? Então, essa última parábola nos faz o fechamento da aula de hoje. Só tenho a agradecer a cada um de vocês que esteve comigo até esse momento e até o próximo mês, onde falaremos de mais 10 parábolas, ok? Beijo no coração, um abraço. Obrigada, Marco. A paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Muito obrigada. Boa noite, gente. Excelente mês para todos vocês. Até dezembro. Fiquem com Deus. Boa noite, até lá. Boa noite. Um abraço. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Vou te passar o material agora, tá, Simone? Tá bom, ótimo, Marco. Obrigado. Então tá, beijo.